E aí, pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre isomeria óptica, tá? Observe esse exemplo aqui, o ácido lático. O ácido lático, ele possui isomeria óptica, ele possui o carbono quiral, que é o carbono assimétrico, aquele que tem todos os ligantes diferentes. Então ele tem o isômero destrógeno e o levógeno. Se a gente analisar o ângulo de desvio deles, a gente vai ver que o desvio do destrógeno é mais 2,6 graus e do levógeno menos 2,6 graus. Quando isso ocorre, não é sempre, mas quando ocorre o mesmo valor de desvio para o destrógeno e o levógeno, nós temos uma coisa chamada enantimorfos, que é o que acontece. Os enantimorfos, pessoal, quando a gente mistura os dois no mesmo recipiente e na mesma quantidade, nós criamos uma mistura racêmica, uma mistura opticamente inativa. Como assim? Um anula o outro, né? E ele não vai ter atividade óptica, tá? Então nós chamamos de isômero racêmico ou de mistura racêmica, que é quando, o destrógeno e o levógeno, eles são opticamente ativos, eles desviam a luz polarizada. Agora, quando misturamos os dois na mesma quantidade, a gente tem uma mistura racêmica, a gente chama também de isômero racêmico, tá? A gente tem um isômero opticamente inativo, tá? Então a gente tem aí dois ativos e um anula o outro, tá? Porque os dois têm o mesmo valor, só muda aí o sinal. Então, quando temos o destrógeno e o levógeno com o mesmo valor numérico, só que sinais contrários, a gente chama de enantimorfos. A mistura desses dois é chamada de mistura racêmica, que temos então o isômero racêmico, tá? O isômero racêmico, ele é representado ou por DL, tá? Que é a junção do destrógeno e o levógeno, ou simplesmente pelo R minúsculo. A simbologia é a seguinte, olha só, aqui nós temos o ácido lático, certo? Aqui nós temos o carbono quiral, representado pelo asterisco. Olha só, todos os ligantes dele são diferentes, então ele é o carbono assimétrico. Olha só, o que ele vai possuir? Ele possui o levógeno e o destrógeno, né, que são os isômeros opticamente ativos, tá? A sigla é IOA, tá? E ele possui também, por conta do seu ângulo de polarização, ele possui também o DL, ou R, que é o quê? O isômero opticamente inativo. Então, tá aí a simbologia. IOA são os isômeros que são ativos, opticamente ativos. E IOI, isômeros opticamente inativos. Olha só, quantidade de carbonos assimétricos e número de isômeros ópticos. O que a gente vai analisar agora? A gente vai analisar o número de isômeros de acordo com a quantidade de carbonos quirais ou carbono assimétrico, que é o carbono que tem todos os ligantes diferentes. Olha só, se a molécula tiver apenas um carbono quiral, ou seja, só um carbono assimétrico, ou seja, um carbono com um asteriscozinho, então, como é que vai ficar? Ele vai ficar assim, ó, ele vai ter dois isômeros opticamente ativos, que é o destrógeno e o levógeno, e ele vai ter um isômero opticamente inativo, que é quando junta os dois e faz aí o isômero racêmico, a mistura opticamente inativa, que a gente chama então de mistura racêmica. Quando a gente tiver vários carbonos assimétricos diferentes, por que eu estou frisando aí diferentes? Porque se a gente tiver carbonos assimétricos iguais, aí a gente tem que analisar com mais cuidado, tá? Mas a regra geral é para carbonos assimétricos diferentes, tá? Com todos os ligantes diferentes, tá? Se a gente tiver, por exemplo, dois carbonos assimétricos, mas os dois têm os mesmos ligantes, aí não tem como usar essa regrinha, tá? Mas vamos lá. O que diz?
que os isômeros opticamente ativos vai ser igual, o número, tá? O número de isômeros opticamente ativos vai ser igual a 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais, tá? Por exemplo, quando tem só um carbono, ó, veja bem, quando tem um carbono quiral, ficaria 2 elevado a 1, que é igual a 2, que no caso é o levógiro e o destrógiro. Agora, os isômeros opticamente inativos, a gente vai ter igual a 2 elevado a N, que é o número de carbonos assimétricos, dividido por 2. Quer ver? Vamos analisar aqui. Para um carbono assimétrico, 2 elevado a 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, nós teríamos aí aqui um isômero opticamente inativo, que é o isômero racêmico, né, da mistura racêmica. Veja bem, olha só. A regra diz que teremos então 3 isômeros, tá? Um carbono quiral, teremos 3 isômeros. Que 3 isômeros? O levógiro e destrógiro e o opticamente inativo, tá? Agora, se a gente tiver 2 carbonos quirais diferentes, olha só o exemplo. 2 elevado a N, 2 elevado a 2, 4. Então, teríamos 4 isômeros opticamente ativos, certo? E opticamente inativos. 2 elevado a 2, 4. Dividido por 2, 2. Então, teria 2 isômeros opticamente inativos e 4 isômeros opticamente ativos. Teríamos aí 6 isômeros. Agora, vamos analisar um exemplo aqui. Olha só essa estrutura. Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quais são os carbonos quirais. Esse primeiro, ele tem todos os ligantes diferentes? Não, ó, ele tem 3 hidrogênios. Esse segundo aqui, ó, ele tem um carbono, um CH3, um hidrogênio, OH, e aqui do outro lado, esse CH, CH3. Então, aqui temos um carbono quiral, todos os ligantes diferentes. O próximo, ele tem, ó, o hidrogênio, CH3, CH2, CH3, COHH, então todos são diferentes. Então aqui também temos um quiral. Agora esses outros dois aqui, todos eles têm 2 ou 3 hidrogênios, então não são carbonos assimétricos. Nesse caso dessa molécula, nós temos 2 carbonos assimétricos. Vamos determinar a quantidade de isômeros de cada um deles. Ó, para isômeros opticamente ativos, nós temos o quê? 2 elevado a N. Temos 2 carbonos quirais, então N é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, nós temos 4 isômeros opticamente ativos. O que isso significa? Nós temos a gente vai enumerar D1, L1, L1, seria o destrógiro 1 e o levógiro 1. Agora, D2 e L2, seria destrógiro 2 e levógiro 2. E por aí vai, se tiver 1000. A gente vai colocando, tá? E isômeros opticamente inativos, qual é a fórmula? 2 elevado a N sobre 2. 2 elevado a 2, 4 dividido por 2, teríamos 2 isômeros opticamente inativos, que é o DL, ou simplesmente R. Aí teríamos R1 e R2, tá? Então, ó, R1, R2. No final de tudo, a gente teria quantos isômeros? Ó, 4 mais 2, 6 isômeros no total, sendo 4 isômeros opticamente ativos e 2 isômeros opticamente inativos.